Intenções da Santa Missa. Pelos falecidos: Clotilde Maria Lira Micos, Laerte Micos, Ladislau e Lídia Micos, Otto João Lira, Elvira Lira, Cleomar e Clínio Lira, Dorvalino e Guilhermina Hessmann, Ivone Bertoli Grabowski, falecidos das famílias Bertoli e Grabowski, pelas almas do purgatório: Ivo Bort, Colorinda Rosa Bort, pelos falecidos da família Bort e Pedroni, Maria Berns, Leandro Berns, Dilvete Terezinha Berns, Ricardo Augusto Klettenberg, Ana Berta Hart, André Eduardo Kirchner, Lídia Silveira, pelas almas do purgatório, pelos falecidos das famílias Beltrame e Splitter, Henrique e Elésia Garcia, Celina Schneider, Constâncio de Abreu, Emília, Alberto, Arício e Jandira Treidinger, pelos falecidos das famílias Marrota e Treidinger, Clotilde Maria Micos, Ivone Bertoli Grabowski, Maria Cecília Moraes Bruder Ancini, Silvana Aguiar de Souza, por todas as almas, José Manuel Fernandes, Narcílio Donazolo, Wilson da Costa, Rosinha da Costa, pelos falecidos das famílias Petri e Junques, Valcir e Edemir Benzi, Bernardo Kisner, pela saúde do nosso padre Rafael e pela saúde da dona Darcy Steiner, que passará por uma cirurgia agora essa semana, dia 28/10, e pela saúde do seu Elias Vital da Luz. Em ação de graças, a Santa Luzia, a Santa Catarina, a São Peregrino, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora Aparecida pedindo uma graça, a Santo Huberto, a São José, ao Santo Padre Pio, pela paz nas famílias, pela paz no mundo. De pé, receberemos a procissão litúrgica cantando. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Com grande alegria, então, celebramos o nome do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós. Eu sou o Padre Vinícius, agora vigário paroquial aqui de nossa paróquia. Desde terça-feira o bispo me transferiu para vir aqui para ajudar também o Padre Rafael nas suas atividades. Mas continuemos a rezar pelo nosso pároco, o Padre Rafael, pela plena recuperação de sua saúde. Também, hoje à noite, já anuncio, hoje à noite o bispo virá aqui então rezar a missa das 19, justamente para fazer a minha apresentação como vigário paroquial aqui de nossa paróquia. Queridos irmãos e irmãs, no início desta celebração eucarística,
nós queremos reconhecer de que somos necessitados de Deus, que somos pequenos diante de Deus e suplicar a sua misericórdia. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre,
mas escuta sim as súplicas dos oprimidos, mas despreza as súplicas jamais despreza a súplica dos órfãos, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Faça a sua justiça ao justo e executa o julgamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Bendirei o Senhor Deus o tempo e todo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos, mas Ele volta a sua face contra os maus e para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Do coração atribulado Ele está perto e conforto de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. O pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta, mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos a sua palavra. A palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram ficar à vontade, podem se sentar. Amados irmãos e irmãs, para aqueles que vêm sempre na missa, todos os domingos, ou que viram a missa na televisão, ou então que leram as leituras dos domingos passados, perceberam que o Senhor, nos últimos 2 domingos, vem ensinando ao seu povo a necessidade de sempre rezar, de sempre estar em oração. Até no domingo passado, nós ouvimos o Senhor falando sobre a impertinência da oração, ou seja, rezar muito, pedir muito que Deus atenda às nossas preces. E hoje, na mesma linha, o Senhor vai nos falar nessas leituras sobre a importância da oração, mas de como rezar. Como é que a gente deve se apresentar, se colocar diante de Deus na nossa oração? E por isso ele usa esta parábola, usa essa figura de linguagem para nos falar justamente sobre isso. Nós vemos então no evangelho de hoje que 2 homens sobem um monte, sobem para o templo. E justamente esse ato de subir o monte, na leitura bíblica, sempre vai ter essa ideia de estar na presença de Deus. Subir o monte para estar próximo de Deus. Até por isso as igrejas são feitas, não é um palco aqui na frente, é o presbitério, é o local justamente para conotar a presença de Deus, subir o monte. Ou em outras cidades, o Rio do Oeste, por exemplo, que a igreja fica em cima do morro, tem que subir o morro para
chegar na presença de Deus. É justamente isso. Então eles sobem o morro, sobem a montanha, um monte, para estar na presença de Deus. Esses dois homens se colocam em oração. Um deles, fariseu. O outro, um publicano, cobrador de impostos. Mas para a gente entender o que está por detrás de tudo isso, devemos também entender quem são esses dois caras, o que eles faziam. Então, o primeiro deles, um fariseu. Quem era o fariseu? Se nós viemos na missa com recorrência, a gente sempre ouve Jesus criticando os fariseus. Mas quem são os fariseus? Eram homens que, se a gente olhar ao pé da letra, eram homens muito justos, homens certos. Por quê? Porque na lei judaica havia 613 leis e eles cumpriam à risca essas leis. Eram homens muito religiosos e que faziam de tudo para cumprir todas as leis, as 613 leis do judaísmo. Só que aí é um problema, porque eles faziam de tudo, inclusive nesse de tudo, era passar por cima das outras pessoas, era humilhar as pessoas, descartar as pessoas. E aqui sempre foi a crítica de Jesus aos fariseus, porque eles eram hipócritas. Queriam estar na presença de Deus, mas não olhavam para o lado, não percebiam aquele que estava do lado e humilhava aquelas pessoas. Então, qual é a oração desse fariseu que chega no templo? Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os outros. Eu sou bom, eu sou justo, eu não sou um ladrão, eu faço tudo certo, eu sigo as leis. Ele estava se enchendo. A oração dele foi não para gloriar a Deus, mas para glorificar a Ele mesmo. E essa oração não é bem aceita por Deus. Ao contrário daquele outro que o próprio fariseu diz, não sou como esse publicano. Mas quem são os publicanos? Quem são os cobradores de impostos? Lembremos que no tempo de Jesus, aquela região de Israel estava dominada pelo Império Romano, que era enorme, pegava toda ali aquela questão do mar ali, mar Mediterrâneo, pegava toda aquela região, então era muito grande o Império Romano. E o Império Romano de todos os povos cobrava impostos, inclusive dos judeus, e cobrava impostos até mesmo do culto religioso. Então eles ficavam meio que extorquindo o povo judeu através dos impostos. E então os judeus não gostavam do Império Romano. E também não gostavam daqueles que faziam esse serviço de cobrar impostos, que eram os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Os próprios romanos escolhiam alguns homens na sociedade para serem os cobradores de impostos. E os judeus olhavam para eles, olha, esses aí nos traíram o judaísmo, porque esses caras aí ficam tirando o nosso dinheiro. E aí essa é a crítica do fariseu do dia de hoje. Só que há um detalhe. Esse publicano, esse cobrador de impostos, sabia do seu erro. E qual é a sua oração? Primeiro, nem elevava os olhos, nem atingia o templo, seus olhos pela vergonha. E dizia, Senhor, tende compaixão de mim, porque sou pecador. Só isso ele rezou. Reconheceu a sua pequenez diante de Deus. Enquanto um se vangloriou por ser bom, o outro, reconhecendo a sua pequenez, pediu compaixão para Deus. E qual é o final dessa história? O próprio Jesus disse que o publicano saiu justificado. O que isso tudo tem a dizer para nós? Se o contexto das leituras da semana passada, dessa semana, é sobre a oração, o que isso tem a nos dizer? Que a nossa oração nunca deve ser olhando para nós, no sentido de nos gloriarmos diante de Deus, mas sempre de reconhecer a nossa pequenez. Sermos humildes na nossa oração. Olha o que nos diz a primeira leitura. A oração do humilde atravessa as nuvens. Nós precisamos sempre ser humildes na nossa oração. Reconhecer a nossa pequenez, a necessidade de Deus e que sem Deus a gente não consegue nada. Sermos humildes. Por exemplo, olhamos para dois grandes personagens da nossa história, de que nos mostram como a humildade, o Deus gosta da humildade. São Miguel, o arcanjo, príncipe de todos os anjos. Se nós olharmos na hierarquia dos anjos, tem 9 andares de anjos, digamos assim.
Então, os mais próximos de Deus, lá em cima, os serafins, e os mais baixos, mais distantes de Deus, mais próximos de nós, os anjos da guarda. E em cima dos anjos da guarda, há os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, os 3 arcanjos. Como é que um anjo, ali do 8º andar, mais ou menos, consegue ser o príncipe de todos os anjos? Se nós olharmos no Apocalipse, nós vamos ver então a descrição da guerra dos céus e da terra, né, dos bons anjos e dos maus anjos. E ali acontece então que Miguel diz para Deus, né, diz para todos: quem somos nós para sermos como Deus? Quem como Deus? E Deus viu a humildade de São Miguel e fez ele se tornar o príncipe de todos os anjos. A humildade elevou São Miguel. Outra, Nossa Senhora, nossa mãezinha, que na própria oração de São Lucas, no Evangelho de São Lucas, no Magnificat, vai dizer: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Ela se fez pequena diante da escolha de Deus, se fez humilde e foi elevada, e hoje nós a honramos como rainha do céu e da terra. O Senhor elevou Nossa Senhora por conta da sua humildade. Mas e nós? Como é que a gente pode ser humilde diante de Deus? É reconhecer que somos necessitados de Deus, de que sem Deus a gente não consegue nada. E nesse reconhecimento de que somos pequenos, voltar para Deus, sermos justificados, como nos diz o Evangelho. Aquele lá saiu justificado. Como é que a gente sai justificado? Buscando o sacramento da confissão. É onde nós caímos de joelhos. É quando a gente reconhece a nossa miséria, a nossa pequenez. É onde a gente se faz mais humilde diante de Deus e pede o seu perdão, e o perdão é concedido. Na igreja, temos o único tribunal que o pior dos malfeitores sai absolvido, que é a confissão. Busquemos sempre a confissão, porque é ali que a gente prova, mostra a nossa humildade. O padre não quer saber dos nossos pecados, que não quer ficar ouvindo as confissões, mas a gente quer dar o perdão, ser agente de Cristo, ser o próprio Cristo ali, que naquele momento perdoa as faltas, porque o próprio Jesus, no Evangelho de São João, pede para que nós, padres, perdoemos os pecados do povo. Por isso, sejamos sempre reconhecidos, humildes, pequenos, para que no final de nossa vida, com o exemplo de São Miguel e Nossa Senhora, possamos dizer como São Paulo na segunda leitura: combati um bom combate, guardei a fé, completei a corrida. E no final de tudo será nos dado a coroa da justiça, o reino dos céus. Mas lembremos, sempre é necessário nós reconhecermos a nossa pequenez e falar como o publicano: meu Deus, tende compaixão de mim, porque sou pecador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do creio niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E apresentemos a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. E após cada uma das intenções, vamos dizer: Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Pelo nosso bispo, Dom Adalberto, e por todos os presbíteros, para que saibam acolher os pecadores, com bondade e sem discriminação, oremos. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, e pelos que vivem na anarquia e na violência, para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz, oremos. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus, e pelos que pela idade já estão esgotados, para que o amor de Deus os reanime, oremos. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos doentes do corpo ou do espírito, e pelos idosos, os marginais e os rejeitados, para que encontre amigos que os escutem, oremos. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Pelos membros desta nossa Assembleia, para que, orando a Deus com humildade, possam voltar justificados às suas casas, oremos. Senhor, justo juiz, tende compaixão de nós. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, benigno, nós vos pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos e nossa celebração seja, antes de tudo, para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto.
O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois em vossa misericórdia amastes tanto o mundo, que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor. Quisestes que ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia em vosso Filho. Por sua obediência ele restaurou os dons que, por nossa desobediência, pecando tínhamos perdido. Por isso também nós vos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos, e exultantes cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os pedimos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Huberto, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão e o nosso Bispo Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar, lá no sacrário dia inteiro
Cordeiro, que o vamos todos procurar, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, Deus escondido, e vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, que ao rico, ao pobre, se dá na hóstia em alimento, e faz do humilde, faz do nobre um outro Cristo em tal momento, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus sacramentado, que vai ao enfermo visitar e deixa-o sempre confortado no seu amor a confiar, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus na Eucaristia, no sacramento do amor. Longe de nós toda heresia, que a nossa fé se queira opor, que o santo sacramento, que
que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em rito celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Pode sentar um pouquinho, então, para os avisos? Temos alguns avisos para a nossa festa do Santo Berto, padroeiro, que está se aproximando e já inicia agora essa semana. Dia 29/10, na quarta-feira, teremos a missa em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui na Matriz, às 19h30. Dia 31, sexta-feira, na Matriz, abertura solene do novenário do Santo Berto, começa às 19h30. Após, teremos o jantar à moda de caça, que será organizado pelo senhor Hildo, do restaurante Arca. Os cartões estão sendo vendidos na Secretaria Paroquial e com os integrantes do CPC da Matriz. Então, nós temos hoje, na saída da igreja, já, né, os cartões, nosso bloquinho de rifa, já para se prepararmos para a nossa festa do padroeiro. Dia 1º/11, sábado, às 19 horas, também teremos, então, o solene novenário de Santo Berto, aqui na Matriz. Domingo, dia 2/11, finados, teremos missa aqui na Matriz às 8 da manhã, e desse mesmo dia teremos bênção no cemitério das comunidades São João Batista, às 8 horas, às 10 horas no cemitério da comunidade São Pedro e São Paulo, em Dalbérgia, às 15 horas na comunidade São Rafael e às 17 horas na comunidade São Miguel. Às 19 horas, no mesmo dia, do dia 2, também teremos o nosso novenário aqui na Matriz Santo Berto, seguindo a novena. Durante a novena, teremos mais atrações, mais detalhes no folheto que está sendo distribuído e nas redes sociais. Então, é esse folderzinho que a gente tem ali na saída da igreja, está todo o cronograma da festa do Santo Berto, os horários de missa e das novenas. E assim segue o novenário de Santo Berto, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, às 19h30. No sábado, será às 17 horas, como está na programação da festa do padroeiro. Dia 9, às 10 horas, domingo, né? Então, vai ser a missa do padroeiro Santo Berto, aqui na Matriz. É só um breve resumo, mas ele está todo aqui no folderzinho que as pessoas podem levar para casa. Seria isso. E já agradecendo o Padre Vinícius, né? Seja bem-vindo em nome do nosso CPC, do Padre Rafael, que vai ficar com a gente agora por uns meses, né? Aqui na nossa paróquia, para a gente dar um suporte para o Padre Rafael. Então, seja muito bem-vindo e obrigada. Também agradeço a acolhida, sempre fui muito bem acolhido aqui, agora de forma um pouco mais permanente, né? E agradeço a cada um de vocês também pela presença nessa celebração. E lembrando novamente, então, hoje à noite, às 19 horas, Dom Adalberto estará aqui presidindo a missa. Mais algum aviso? Não? Ok. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santo Berto, de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ao nosso bom padroeiro. Amém.
servimos com muito afeto, apóstolo das Ardenas, glorioso Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo Berto, rogai por nós, ó grande Santo